Olá, bem-vindos à correção das questões do CSTA-PM de 2018-2019, as questões de História. E nós estamos corrigindo as questões de número 36 a 40, e esta aula nós iremos corrigir a questão número 40 desta prova. Então vamos lá, questão 40. Comandante, querem me fazer rainha da Inglaterra? Interrogação. Essas teriam sido as primeiras palavras pronunciadas por João Goulart em telefonema a Amaral Peixoto, presidente nacional do Partido Social Democrático, durante o auge da crise política que se seguiu à renúncia de Jânio Quadros. Jango havia acabado de ingressar em território brasileiro após um longo trajeto de retorno da China. Felipe Pereira Loureiro, empresários, trabalhadores e grupos de interesse, a política econômica dos governos Jânio Quadros e João Goulart. Então vamos lá, esse é o nosso texto e a pergunta, esta crise política conjugava, ou seja, o que tem a ver com esta crise política? Então, na verdade, aqui, esse texto é mais uma dica bem pequena daquilo que é o período, para ele demonstrar qual é o período em que a que se refere a pergunta. Então, a pergunta se refere a essa crise política conjugava. Que crise política? A crise política que se seguiu à renúncia de Jânio Quadros. Só isso. Essa questão pouco tem a nos dizer sobre as alternativas. E essa questão vai necessitar praticamente 100% de um conhecimento histórico que você já tem adquirido nas aulas de história que você está tendo. Então vamos lá. Esta crise política conjugava, de novo, que crise política é essa? Crise política que se seguiu à renúncia de Jânio Quadros. Jango havia acabado de ingressar em território brasileiro após um longo trajeto de retorno da China. A. Um projeto de revolução socialista no Brasil com a reforma constitucional do Congresso Federal. Não é o caso. Não é o caso neste período, tá? B. Uma adoção de programa de profundas mudanças sociais com apoio da alta cúpula das Forças Armadas. Não é o caso, mesmo porque uma adoção de um programa de profundas mudanças sociais com o apoio da alta cúpula das Forças Armadas viria só depois dessa época. Na verdade, já havia acontecido algo parecido antes e viria a acontecer depois, mas durante esse período não é o caso. Um conjunto de tensões vinculadas à Guerra Fria, com a tentativa de se garantir o cumprimento da norma constitucional. A primeira coisa que a gente tem que saber é que 61 a 64, que é o período em que se trata esse livro e que se trata essa questão, é o auge da Guerra Fria. Então, o auge que ele se refere aqui, o auge dessa crise política coincide também com o auge das tensões provocadas pela Guerra Fria. Então, um conjunto de tensões vinculadas à Guerra Fria com a tentativa de se garantir o cumprimento da norma constitucional. Ou seja, tentar impedir ao máximo que essas tensões relativas à Guerra Fria não provoquem mudanças na ordem constitucional e na soberania do Brasil. Então, por uma questão de relacionar o período com a alternativa, nós temos que a resposta é a alternativa C. D. Uma ruptura diplomática com os Estados Unidos da América. Isso não aconteceu durante a Guerra Fria. E. Uma política de união suprapartidária com o reconhecimento da necessidade de fortalecimento de um poder executivo federal também. Não é o caso. Temos, então, que a resposta correta é a alternativa C. Pode, então, rever todas essas questões de 36 a 40. São questões que não são muito fáceis, que vão exigir de você um conhecimento histórico prévio. Releia a questão e as alternativas 3, 4, 5, 6 vezes, quantas vezes forem necessárias, até que a pergunta e o trecho daquilo que eles estão contextualizando para você fique extremamente claro. Muito obrigado e boa sorte!